resolver um conflito de forma amigável é sempre melhor, economiza tempo e dinheiro e é uma prática cada vez mais adotada pelos brasileiros. Em 2014, quase 700 mil pessoas optaram pela conciliação nos mutirões realizados pelo Judiciário e resolveram fechar um acordo em vez de abrir um processo. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar como funciona a conciliação e o que muda com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E para falar sobre conciliação, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Emanuel Campelo, coordenador do Comitê Gestor do Movimento Permanente pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, e também Vladimir da Mata, orientador de estágio em conciliação e mediação. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Vladimir, gostaria que o senhor começasse explicando para nós qual é a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. Todas essas formas são usadas aqui no Brasil? Sim, na verdade a gente tem várias formas, vários mecanismos de resolução de conflitos. E a gente tem os que a gente chama de heterocompositivos e os autocompositivos. O heterocompositivo é que você tem um terceiro que impõe uma decisão. Um terceiro, um juiz ou um árbitro que vai substituir a vontade das partes e impor uma decisão a elas. No caso da conciliação, da mediação e da negociação, são as próprias pessoas envolvidas que vão tomar a decisão e achar uma solução que seja mais adequada ao caso delas. Conselheiro, e o que muda com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil? Bom, acho que o novo Código de Processo Civil para o Conselho Nacional de Justiça, para a política pública de conciliação e mediação, foi um grande alento, porque a legislação, na verdade, veio a corroborar a prática que vinha sendo já implementada pelos tribunais por força do movimento pela conciliação. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça tem a Resolução 125, que disciplinou exatamente de que maneira os tribunais deveriam planejar essa política pública em âmbito local. E isso já vinha funcionando muito bem. O que nós percebemos com a legislação do novo Código de Processo Civil é que ela manteve essas estruturas criadas pelo CNJ em 2010, apenas nós temos agora um respaldo legislativo ainda maior. Eu acho que no momento em que o legislador coloca a conciliação como prioridade, isso mostra uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança de diretriz legislativa em relação ao processo. Isso é extremamente benéfico para a sociedade, sem dúvida. Eu acho que você privilegiar a vontade das partes em detrimento da vontade de um terceiro que impõe uma decisão, só quem ganha é o jurisdicionado. O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016, transforma em regra uma prática que tem sido muito difundida em todo o país. O Judiciário realiza todos os anos mutirões para promover a conciliação. A estratégia tem ajudado a diminuir a demanda e dar uma resposta mais rápida aos cidadãos. Quando a Semana Nacional da Conciliação foi feita pela primeira vez em 2006, os números ainda eram tímidos. Cerca de 84 mil audiências foram realizadas e em mais da metade dos casos houve acordo. A quantidade de brasileiros que procuram ajuda para tentar resolver os problemas de forma amigável só aumentou de lá para cá. Em 2014 foram atendidas quase 700 mil pessoas em cerca de 284 mil audiências, que resultaram em mais de 150 mil acordos correspondentes a 11 milhões e meio de reais. Os processos tramitavam na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista. E sempre que está sendo realizada a Semana Nacional da Conciliação, é possível acompanhar os dados por meio do conciliômetro, um contador eletrônico que disponibiliza, em tempo real, o número de audiências realizadas. Conselheiro, a partir da criação desses mutirões, aumentou a consciência da população sobre a importância de tentar resolver de forma amigável? Sem dúvida. Na verdade, o movimento que aconteceu no Brasil foi a partir da redemocratização e que o brasileiro passou a entrar em contato com essa ampla gama de direitos, entre eles o direito ao acesso amplo à justiça. O que aconteceu foi que as pessoas se acostumaram a sempre que tivessem um conflito, ajuizar e deixar que o judiciário resolvesse. E as pessoas com isso perderam a capacidade de dialogar. A verdade que é muito melhor, né? Exato. Então, durante muito tempo, se via a conciliação como uma etapa burocrática do processo, principalmente quando foi inserida de forma obrigatória nos juizados especiais, na lei dos juizados especiais, mas que a partir e se falou agora há pouco, desde 2006,
coincide exatamente com a criação do Conselho Nacional de Justiça. E nós percebemos que a procura, durante a Semana Nacional de Conciliação e fora dela também, por métodos autocompositivos, por uma mediação, por uma conciliação, uma tentativa de acordo, tem aumentado. Claro, nós estamos chegando já no nosso limite, né? 150 mil acordos, quer dizer, isso em um período de uma semana. Como o período permanecerá uma semana, chegará um momento em que esses números não vão mais crescer tanto. Mas nós percebemos uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, que é esse o objetivo da Semana Nacional. E isso tem funcionado muito bem. E foi criado também um conciliômetro que mostra esses números que a gente apresentou aqui na reportagem. Exato. O fato de mostrar o tanto de acordo, o tanto de audiência que é marcado, isso também estimula a pessoa a ver que está funcionando na prática? Sem dúvida. Eu acho que tanto funciona nesse sentido, porque o conciliômetro é uma ferramenta que permite o cidadão acompanhar em tempo real quantos acordos vão sendo desenvolvidos durante a Semana Nacional. Então, é uma forma de nós aumentarmos e ampliarmos essa divulgação. E esse é um dado importante. Quem concilia, quem sai com um acordo, sai amplamente satisfeito. Isso foi uma coisa que nós fizemos na última Semana Nacional. Fizemos uma pesquisa de qualidade. Das pessoas que saíram acordos, elas estavam satisfeitas? Todas estavam plenamente satisfeitas. E a partir do momento que isso começa a difundir, a tendência natural é que vai contando a conhecidos, conversando, e vai chegando mais gente interessada por esses métodos, sem dúvida. Tem também a contribuição do CNJ no sentido de ter padronizado uma capacitação que melhora a qualidade das conciliações, né? Porque antes dessa iniciativa a gente tinha uma disparidade muito grande entre o que você fazia numa conciliação, por exemplo, no interior e na capital, e dependendo de cada juiz, qual seria a atitude desse terceiro. Cada um fazia de um jeito, né? E agora a gente tem um padrão de qualidade que pelo menos garante ali uma boa facilitação ali da negociação das partes. Isso foi criado, inclusive, na Resolução 125, essa padronização de capacitação, o percentual de acordos vem aumentando. E aí se pergunta, por que vem aumentando? É só a disposição das partes em procurar? Não. É também a capacitação desses agentes que estão lidando com a conciliação. Isso vale para todas as áreas, doutor Vladimir? É possível conciliar em todas as áreas? Você tem os conflitos que envolvem direitos indisponíveis e disponíveis. Mesmo nos que seriam para direitos indisponíveis, em que caiba a transação, né, que você possa transigir, por exemplo, pensão alimentícia, né, a mãe não vai poder dispor de pleitear ali a pensão para o filho dela, mas ela pode transigir com o pai da criança a melhor maneira, o valor, como é que vai ser feito, porque o que está em jogo ali, na verdade, é a manutenção financeira da criança e dos pais. Então, nesses casos, a gente pode ter a mediação, a conciliação. Na esfera trabalhista, é realizado pelos juízes, né? O CPC ele não está regulando a atuação na Justiça do Trabalho sobre a mediação, também não trata disso. E você, tem dúvida sobre a conciliação? A nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre o tema. Eu gostaria de saber se eu posso tentar a conciliação, mesmo se o processo já estiver em andamento. Doutor Vladimir, como é que fica nesses casos? Mesmo com o processo em andamento, é possível ainda tentar conciliar? Sim, é possível antes de ter um processo, durante um processo ou até após, você tendo... tem casos que a gente pega, que já tem uma sentença transitada em julgado. As partes, por exemplo, definiram que vai ficar 50% do imóvel para um e 50% para o outro. Mas na hora de efetivamente resolver essa situação, um dos cônjuges, por exemplo, pode ter interesse em permanecer na casa porque utiliza para alguma atividade comercial, e a mediação ou a conciliação pode servir para que eles tenham um melhor diálogo e definam como é que vai ficar isso. Dentro de um processo judicial também pode ser solicitado ao juiz. Antes do novo Código de Processo Civil já era possível, e o CNJ já tem estimulado muito isso, e agora tem a previsão já de passar por uma audiência de conciliação dentro de um processo. A grande importância desse movimento pela conciliação, do estímulo à autocomposição é exatamente esse. O que é que se percebia muitas vezes no Brasil? As partes deixavam o juiz decidir. E o que muitas vezes acontecia? Os dois saíam insatisfeitos. Então, por exemplo, esse exemplo que foi citado, se decidiu que o imóvel será repartido em 50% para cada um dos cônjuges. De repente, não era isso que eles queriam.
Agora já fica mais fácil. Exato. Com a conciliação, as partes têm a possibilidade de realizar um acordo que exprime exatamente a vontade e o interesse delas. Então, a tendência é nós termos uma simplificação desse conflito, nós cessarmos esse processo de escalada de conflito, que é o que o processo judicial normalmente faz. Um terceiro decide, os dois estão insatisfeitos, então os dois vão recorrer novamente ao Poder Judiciário. A conciliação encerra o conflito, resolve o conflito e não simplesmente o processo. Então, nós não teríamos, com a conciliação, esse tipo de problema, de nós estarmos rediscutindo as mesmas questões. Por quê? Porque o conflito não cessou com a sentença judicial. Fica bom para todo mundo, né? Exato. Bom, e vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Para participar da conciliação, eu já tenho que ter advogado? Conselheiro, a pessoa já tem que ter designado um advogado para acompanhar o caso? Normalmente sim, a não ser que sejam casos, por exemplo, de juizados especiais em que se dispensa a presença do advogado, aí nesses casos não. Mas a conciliação estabelecida pelo novo CPC é uma conciliação que acontece durante o processo judicial. Se se tratar de uma mediação, por exemplo, aí sim não há essa necessidade, porque a mediação ela pode, inclusive, acontecer de forma pré-processual, quando nós não temos ainda um processo judicial. E aí as partes têm total liberdade de contratar advogados. Claro, é sempre aconselhável você ter uma orientação legal, mas se a parte quiser dispensar essa orientação, não há nenhum problema. Doutor Vladimir, e como é que funciona na prática? Quem é que conduz essa negociação? É o advogado da parte, é a própria parte? Como é que funciona na prática? A ideia, né, tanto da conciliação como da mediação, é que as próprias pessoas possam ser protagonistas, né, da solução do seu conflito. Mas é interessante também que a gente tem um princípio da decisão informada, né? Então, a pessoa precisa ter informações para que ela possa tomar uma decisão com qualidade. Por isso é bom já estar acompanhada do advogado. E o advogado serve para dar esse suporte, dar segurança às partes, né? E o advogado também pode buscar soluções criativas que possam atender o interesse do seu cliente e da outra parte. Porque você só vai ter um acordo ali, uma solução, se os dois disserem sim, né? Então, a gente tem que ter ali uma cooperação, tanto entre as partes como entre os advogados, para buscar uma solução que seja a melhor possível para os dois. Nesse ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil tem sido protagonista no sentido de realizar esse trabalho de conscientização dos advogados. Porque o que acontecia muitas vezes é que, exatamente por uma pouca compreensão desses métodos, os advogados iam para essas audiências de mediação ou conciliação com espírito armado, achando que aquilo era uma audiência de contenda, que é o esquema clássico do processo judicial, de conflito, é de enfrentamento. E, na verdade, a figura do mediador não é uma figura para se ter, ou do conciliador para se ter enfrentamento. Ele é imparcial, ele só quer que as partes cheguem a um acordo. Então, muitas vezes, é importante que o advogado compreenda o papel dele naquele momento, que não é um papel de conflito, mas um papel de tentar exatamente aproximar um acordo ao interesse da parte que ele está aconselhando. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu converso sobre conciliação com Vladimir da Mata, orientador de estágio em conciliação e mediação, e também com Emanuel Campelo, coordenador do Comitê Gestor do Movimento Permanente pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. E o novo Código Civil também determina como devem ser estabelecidos os cadastros de conciliadores. De acordo com o novo Código, os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Estes devem manter registro de profissionais habilitados com indicação da área de atuação. Conselheiro, quem é que pode ser um conciliador? Conciliador, normalmente, nós temos a figura do funcionário público ou voluntário que faz esse voluntariado no Poder Judiciário. Então, nós temos sempre a conciliação, ela mais ligada ao poder público. Podemos realizar conciliações também nos centros de conciliação criados pela Resolução 125? Podemos. E é até aconselhável esse encaminhamento. Mas a conciliação tem muito esse aspecto de ser ato formal do processo. Então, não é qualquer pessoa que pode ser conciliador. Mas mediador, e aí isso é importante, qualquer pessoa pode ser. Isso é amplamente aberto, qualquer formação, não precisa de formação jurídica. O que se exige, na verdade, é que essa pessoa tenha realizado um curso de capacitação
que atendeu aos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça. Como a mediação ela pode ocorrer tanto na esfera pública, no sentido de ocorrer de forma gratuita ao cidadão, caso ele não tenha condições de suportar os custos da mediação, ela pode ocorrer também de forma privada, e aí pode ser realizada tanto por mediadores privados ou câmaras privadas de mediação. Como é que é escolhido quem vai ser o conciliador no caso? É o próprio juiz que escolhe as partes? Como é que é determinado isso? Bom, conciliação, né, dependendo de conciliação ou mediação, você tem, a princípio, pelo novo código, a possibilidade de escolha pelas partes. As partes podem, de comum acordo, identificar qual seria o mediador para aquela situação. Agora, se elas não chegarem no acordo, aí existe esse cadastro, né, com profissionais ali que estão separados também por área de atuação, e vai ser distribuído um profissional para aquela sessão. Doutor Emanuel, e esse cadastro, ele também contém os profissionais das câmaras privadas ou aí é diferente? O código não deixa isso muito claro, mas nós teremos o cadastro de mediadores e o cadastro das câmaras privadas. A ideia é nós termos um cadastro nacional centralizado no Conselho, mas esse mesmo sistema de cadastro será fornecido aos tribunais. A nossa preocupação é que, como estabeleceu o novo código, que cada tribunal terá o seu cadastro, não pode cada tribunal ter um sistema diferente de cadastro. Tem que unificar. Exato. Esses cadastros precisam ser unificados e precisam conversar entre si. A ideia é nós termos um cadastro nacional para ter uma segurança dessas informações somente. Mas o cadastro vai ser mantido, sem dúvida, pelos tribunais, como estabeleceu a lei. E temos uma última pergunta feita nas ruas. Vamos conferir. O que acontece se a pessoa aceitar um acordo na conciliação e depois não cumprir? Conselheiro, essa pessoa pode ser penalizada? Pode. O Código de Processo Civil prevê isso como ato atentatório à dignidade do judiciário. Sem falar nesse tipo de penalidade, a parte que realiza um acordo e se sente prejudicada pode ficar inteiramente tranquila, porque o que vai acontecer é que o acordo tenha sido ele fixado em uma mediação extrajudicial, tenha sido fixado em juízo no Poder Judiciário, ele tem força de título executivo. Isso é muito importante. Tem que cumprir, né? Título executivo, quando ele é descumprido, ele imediatamente vai para a fase de execução. Você não discute mais se é correto, se foi justo ou injusto. Você simplesmente requer ao Poder Judiciário que realize aquela cobrança e o pagamento. Então, o acordo firmado, ele tem uma força tão grande quanto uma sentença judicial. Isso é muito importante frisar. As pessoas acham que se o juiz der uma sentença, a parte se sente mais segura. E, na verdade, não. A segurança que o Poder Judiciário dá para uma sentença ou para um acordo é a mesma. Além disso, a gente tem que, como foi feito pelas próprias partes, elas não foram obrigadas a chegar naquela solução. Então, o que a gente observa na prática é que há um alto índice de cumprimento voluntário. Então, a pessoa ela não teve ali uma imposição de um resultado. Ela quis fazer aquele acordo. Então, tem a garantia de que é um título executivo e, ao mesmo tempo, a garantia de que foi feito pelas próprias pessoas envolvidas. O acordo, no momento que ele é formalizado, ainda que seja no âmbito do Poder Judiciário, por ser uma manifestação autônoma da vontade e livre, você presume que não há direito a qualquer recurso, que a parte renunciou ao direito a recurso. Então, ainda que ele descumpra, ele não cabe mais qualquer recurso com relação àquilo que foi fixado. Por isso que ele vai diretamente para a fase de execução. Então, a parte pode ficar completamente tranquila com relação a isso. Agora, doutor Vladimir, se é marcada uma audiência e a parte não comparece, ela também pode ser penalizada? Sim, o novo código traz essa possibilidade de a pessoa não comparecer injustificadamente e poder ser penalizada com a multa de até 2% do valor da causa. Se a pessoa tiver uma justificativa, lógico, aí é diferente, né? vai remarcar e ela vai poder fazer novamente. E você, é a favor da conciliação? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. A Justiça vem mostrando a cada dia que está melhorando em termos desse assunto. Então, acho muito interessante, sim. Já vimos que os tribunais estão com bastante processos, né? Então já facilita um pouco. Eu acho que tendo essa parte da conciliação, sendo mais fácil para as duas partes, melhor. Vai reduzir os custos processuais, porque muita gente vai desistir de litigar, né, sobre isso aí. Mas acredito que não vai resolver o problema, assim, pelo menos das partes interessadas, porque vai só procrastinar mais o processo, né? Vai demorar mais para concluir o processo. A justiça acaba ocupando muito tempo com essas coisas, às vezes teriam coisas mais necessárias, né? Isso aí seria mais fácil, que era conversando, acho que ocuparia menos tempo.
Conselheiro, a gente vê as pessoas aí associando conciliação à celeridade. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que, ainda que nós consideremos, por exemplo, conflitos complexos, se nós imaginarmos um conflito que vai passar por uma mediação judicial e dura, por exemplo, 180 dias, 6 meses. 6 meses para a tramitação média de um processo hoje no Brasil é muito rápido. Então, não é razoável você imaginar essa etapa criada pelo Código de Processo Civil como algo que vai procrastinar o processo. Pelo contrário, a tendência aqui é nós termos um encurtamento nessa duração muito grande. Quando se realiza acordo, sempre se consegue uma estatística melhor do que a solução pela sentença judicial. Isso é importante frisar. Eu acho que as partes, as pessoas, o jurisdicionado não pode compreender esse mecanismo como uma forma de procrastinar o processo. O problema que o judiciário tem hoje é excesso de demanda. Nós temos 100 milhões de processos em tramitação, ou seja, um processo para cada 2 habitantes. Como é que você administra essa demanda? Por isso, os processos demoram muito. Acho que é diversificar, né? A gente, diversificando os meios, você consegue dar um melhor tratamento para aqueles processos que precisam ser tratados que foi o que a entrevistada falou judicial, aí, né? E outros que você pode filtrar, porque às vezes o problema realmente, como muitos falaram, foi a falta de comunicação. Então, com o auxílio de um terceiro treinado, você pode ter a chance de uma comunicação mais eficiente e o tempo vai ser bem menor do que uma disputa judicial. E a premissa básica dessa política pública é exatamente essa, é que o judiciário ele não seja um mero prolator de sentenças judiciais, mas um poder que dê um tratamento adequado ao conflito. Se esse conflito é adequado que seja solucionado pela sentença, perfeito, vai ser sentenciado. Agora, se é adequado que ele seja solucionado numa conciliação ou numa mediação, que se faça esse encaminhamento, e isso não vinha sendo feito. E aí, por isso, chegou-se a esse estado que nós estamos hoje de 100 milhões de processos de tramitação. Agora, só lembrando que tanto a mediação quanto a conciliação, elas partem do princípio da voluntariedade, né? Então, se a pessoa não quiser chegar a um acordo ali, não tem como forçar, né, doutor Vladimir? Pois é, a voluntariedade tanto é de escolher se quer ou não participar, né, de uma mediação, como também de permanecer e da tomada de decisão dela. Então, se a pessoa quis participar, ela pode também desistir a qualquer momento até a assinatura de um acordo. E quando ela estiver escolhendo quais são as opções, juntamente com a outra parte, para poder definir compor aquele conflito, eles também não vão ter nenhuma imposição desse terceiro de que ela tem que fazer aquele acordo, mesmo com a possibilidade do conciliador sugerir, que vem no novo código, apesar de que isso é uma faculdade que a gente, até nos treinamentos, coloca que não se deve fazer, mas, em último caso, poderia, mas sem deixar que isso seja uma forma de intimidar ou de constranger a pessoa a fazer o acordo. Mas é sempre melhor tentar uma solução amigável para o conflito, né? Sim, com certeza. Bom, só para encerrar aqui, eu gostaria de saber de vocês rapidamente o que pode ser feito para incentivar ainda mais a conciliação. Conselheiro. Eu acho que principalmente o Conselho Nacional de Justiça tem que continuar investindo nessa política pública. Eu acho que um grande mérito do Código de Processo Civil foi exatamente tornar essa etapa obrigatória. E, a partir daí, os tribunais terão que também investir. Então, aquilo que o Conselho Nacional de Justiça vinha trabalhando, agora os tribunais têm uma imposição muito mais forte, legal, para passarem a investir nessa política pública. Eu acho que, principalmente, investimento em capacitação. Isso o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo. Nós já fizemos mais de 20 cursos de capacitação, instrutores de mediação, que essas pessoas vêm dos seus estados, realizam um curso, retornam, e aí eles passam a ser multiplicadores da política pública. E aí eu acho que esse é o papel do CNJ nessa política. E eu acho que é dar continuidade a esse trabalho de forma vigorosa. E para o senhor, doutor Vladimir? Eu acho que a gente está num momento muito especial para a mediação e para a conciliação. Né? A gente está retomando com qualidade, né, esses mecanismos, porque esses mecanismos são mecanismos antigos, mas que foram deixados de lado durante um tempo e agora estão sendo retomados com a devida cautela, com o devido cuidado. A gente percebe que quando a pessoa conhece efetivamente o funcionamento desses mecanismos, a pessoa se interessa. Pelo menos ela acha interessante participar, porque não tem um risco para ela participar de uma mediação. Então, isso é uma oportunidade que ela tem de transformar aquela situação de conflito que seria negativa em uma oportunidade de um ganho comum. Então, a pessoa tem
né, tirar do negativo o positivo. Né? Bom, com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Vladimir, doutor Emanuel, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também pela sua companhia. Para rever os nossos programas é só acessar tvjustiça.jus.br e você também pode enviar a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.